Comércio espera vendas mais fracas nesse Natal e contrata menos temporários. Diversão sem estourar o orçamento? Famílias improvisam para viajar no feriado. Revolta e protesto em enterro de mototaxista morto por policial no Rio. Há 40 dias das férias parlamentares, pauta econômica do Planalto segue paralisada no Congresso. O dono da Odebrecht diz que investigadores da Lava Jato distorcem fatos. Uma vida mais saudável e menos sedentária ajuda a prevenir o câncer. Na série especial, os perigos da superexposição das crianças nas redes sociais. Olá, boa noite para você. Véspera de feriado prolongado e muita gente decidiu viajar. Mais de 2 milhões de veículos devem passar pelas rodovias de São Paulo entre hoje e amanhã. E em tempos de crise, algumas famílias tiveram que readaptar o passeio. Feriado, viagem e crise. Combinam? Para este grupo que veio do Paraná para o interior de São Paulo, até combinam. 2 passageiros vão para Lorena, os outros 3 para Taubaté. A decisão foi dividir tudo. Isso dá uma economia em torno de 40%, acreditamos. Para caber as malas, um bagageiro emprestado. E aí não tem importância apertar? Não, a Isso gente é um mero detalhe. bem apertado e... porque apertado já está a situação da gente. O José Roberto teve que mudar radicalmente os planos. A viagem para o Mato Grosso se transformou num passeio para Sorocaba, interior paulista. Antes ele gastaria R$2.000. Agora... Essa viagem mais curtinha aí na faixa de uns R$200. Para evitar os preços altos do comércio da cidade turística, a Fabiana, antes de pegar a estrada, passou no supermercado, encheu o porta-mala de alimentos e bebidas. Olha só, Fabiana, aqui tem tudo que vocês precisam para o feriadão? Na verdade, ainda não. Falta muita coisa ainda, mas nós estamos dividindo entre 9 famílias que vamos para lá e cada um vai levar uma parte. A Mel tinha uma viagem para a praia perfeita na cabeça, só que o bolso não acompanhou. Qual era a sua ideia? Um hotel com café da manhã colonial de preferência, ar-condicionado e uma piscina gostosa. Qual é a realidade? A realidade é plantar, colher e almoçar. Mesmo com um aperto, a previsão é que mais de 2 milhões de veículos circulem pelas estradas paulistas nesse feriado. A crise maior vai ser essa daí. Quilômetros de engarrafamento nas rodovias, que devem se estender durante toda a noite e no sábado de manhã. Revolta no enterro de 2 jovens mortos por engano numa ação desastrosa da Polícia Militar do Rio de Janeiro. A própria corporação reconheceu o erro. Sem diálogo. Revolta e tristeza marcaram o sepultamento de Jorge Lucas Martins, de 17 anos. Ele e o amigo Tiago Guimarães, de 24 anos, foram mortos ontem à tarde numa ação desastrosa da polícia. Ele foi morto inocentemente porque ele estava com o aparelho da oficina mecânica que um rapaz pediu para ele levar. Segundo testemunhas, os rapazes passaram pelos policiais numa moto. Um dos PMs confundiu o macaco hidráulico que eles carregavam com uma arma e de dentro do carro atirou. Um único disparo atingiu os 2 mototaxistas. A moto bateu em um muro e os 2 rapazes morreram. Parentes entraram em desespero. Os moradores protestaram. Um ônibus foi depredado. Vândalos atearam fogo ao veículo e incendiaram pneus. O comando da corporação admitiu que o policial errou. O sargento que fez o disparo já prestou depoimento e foi afastado das ruas. Mas, por enquanto, vai responder o processo em liberdade. A divisão de homicídios vai fazer uma reconstituição do crime, baseada nas imagens das câmeras que ficam dentro dos carros da PM. É um momento difícil que ninguém vai me confortar. Se eu perdoar, meu filho vai voltar, eu posso perdoar. Não vai voltar, não tem perdão. Natal chegando e as promoções estão por toda parte, uma tentativa de atrair o consumidor. Mas a perspectiva é de queda nas vendas e isso acaba afetando a contratação de temporários. Veja em nosso Giro dos Repórteres. Em São Paulo, Papai Noel vai chegar mais magro neste ano. O paulistano pretende gastar menos em presentes. Bem menos. Vão ser lembrancinhas, né?
E o comércio varejista já está preparado para faturar menos, uma queda de 11%. Se a estimativa se confirmar, este será o pior final do ano desde 2003. E essa queda no faturamento tem impacto direto na contratação de funcionários temporários. Em todo o estado de São Paulo, a previsão é empregar 10 mil pessoas a menos que no ano passado. As blusas saem por R$20, bem mais barato do que no ano passado. Mas a loja continua vazia. No balcão, só a proprietária, nem uma vendedora para ajudar. Esse ano não tem muito previsto de contratação, porque o comércio caiu bem. O pouco movimento no maior polo de roupas de Belo Horizonte assustou os comerciantes. Uma pesquisa mostrou que 7 em cada 10 não vão contratar neste final de ano. E encontrar um anúncio como este daqui é raridade. A administração do polo acredita que se as vendas crescerem 1%, vai ser muito. Estamos trabalhando esse ano trazendo uma novidade, que é exatamente a possibilidade do atacarejo. A compra a partir de 5, 6 peças, já com grandes descontos. No Rio Grande do Sul, a perspectiva de vendas é modesta. Prevê queda de 10%, mesmo quando se trata de brinquedos. Presente certo na lista de qualquer família. Eu vou pedir para o Papai Noel uma mochila nova e um estojo. Pedidos são muitos, né? Mas se nós não soubermos organizar o orçamento, com o Papai Noel apertado como está, vai ficar cada vez pior. E as contratações também seguem num ritmo lento. O número de empregos temporários no setor caiu pela metade. Nesta rede gaúcha de lojas, serão apenas 7 e sem perspectiva de efetivação. Só nesta loja, são dezenas de currículos à espera de uma oportunidade. Michael chegou nesta loja há pouco mais de uma semana e quer continuar em 2016. Mostrar bem o meu desempenho para conseguir um emprego fixo aqui. Mas no comércio da capital carioca, a expectativa é de redução de 33% no número de vagas. O comerciante está cauteloso, mas quem vai decidir mesmo se vai precisar de novos funcionários neste fim de ano é o consumidor. Se as vendas aumentarem agora em novembro, o plano de contratações pode ser revisto. O shopping se preparou para conquistar os frequentadores. Vai ser difícil resistir a tantos apelos. Tem que aproveitar as promoções. É o que a gente está fazendo. Qual pai que não sente orgulho de seu filho? Alguns gostam de mostrar cada passo dos pequenos para todo mundo ver na internet. E aí, exageram. A nossa reportagem especial de hoje discute os limites dessa exposição. Tem que ter limite, né? E conta a história de uma cantora mirim que teve de maneirar para continuar na vida artística. A primeira papinha do filho está na internet. Os primeiros passos, o primeiro sorriso. Até o parto, na íntegra, a Adriana publicou nas redes sociais. A dona de casa, mãe de 2 meninos, diz que recebeu recados da família. Eu sou louca, porque eu posto tudo deles, desde que quando eu engravidei. É menino, eu coloquei. Quando nasceu, a primeira coisa já foi foto pro Face, já foi depois a primeira papinha, o primeiro tombo, tudo. Com foto, geralmente? Com foto. E continua postando mesmo. No dia em que visitamos a casa, ela estava ocupada em mostrar que o filho mais novo, Eduardo, já ensaia os primeiros passos. A cena logo estará nas redes. A Adriana acha que esse comportamento surgiu porque ela teve muita dificuldade para engravidar. O nascimento do primeiro filho, Guilherme, hoje com 3 anos, era uma vitória que ela queria mostrar para o mundo. Não, quando esse aqui nasceu, ele nasceu 3 horas da manhã, 3h15, a foto dele estava no Face. Os psicólogos dizem que quando os filhos são mostrados assim, é um pedacinho dos próprios pais que está sendo exibido ao mundo. A professora Audrey, da Universidade de São Paulo, explica que isso, na verdade, sempre foi assim, muito antes das redes sociais. Mas com a internet, a tendência se multiplicou
E a criança está sendo exposta sem ter direito a fazer essa escolha. Todo mundo se orgulha dos seus filhos, isso não tem problema. A grande questão é que isso, quando eu perco a discriminação, né, que ele é meu filho, ele não sou eu. Porque antigamente as mães batiam, às vezes, muitas fotos, os pais, e isso ficava num álbum guardado numa gaveta. Claro. Agora isso vai para a internet, sem limite, às vezes. Sem limites, fica para sempre, né? No caso da Adriana, nem adianta o marido dizer que ela está exagerando. Eu acho eles bonitos, aí eu falo, eu quero mostrar, aí eu fico feliz quando as pessoas curtem. Ah, que lindo, que fofinho, que não sei o que, eu fico feliz. Eu costumo dizer que quem quer visitar, vem até aqui. Quem quer conhecer, vem visitar em casa e ver a criança como é que tá. Então as mães, os pais têm que segurar um pouco essa ansiedade de colocar tudo na internet, né? Na minha opinião, sim. E pensar que um dia o filho vai dizer, mãe, o que você fez comigo, né? O que foi isso que você botou na internet? Né? Você queria isso, mas você nunca me consultou. Essa exposição excessiva afeta também a segurança das crianças. Elas podem se transformar em alvos de sequestros e até de pedofilia na internet. Fora uma outra questão, quando crescem um pouco, aprendem a navegar sozinhas. O celular permite que meninos e meninas produzam vídeos e postem tudo nas redes sem que os pais saibam direito. Olha, eu mesmo vou gravar agora, olha, usando o telefone, o celular. É uma ferramenta ótima, pode virar uma janela para se observar o mundo, mas pode se transformar também numa janela para que o mundo observe os seus filhos de uma forma muito mais intensa do que você gostaria. Alguns pais gostam que seus filhos sejam vistos por multidões nas redes. Como? Eu senti sono quase todo dia na questão de... É o caso do Belinho, de uma família toda ligada à música. Ele é pai de 2 meninas e sempre gostou de cantar com elas. Agora chora, tu viu que me perdeu, agora tá de... Desde cedo, Belinho gravava pequenos vídeos caseiros com as 2 cantoras mirins. O meu sonho é ser famosa, uma popstar. De repente, o que era uma brincadeira em família virou sucesso na internet. Fale bem ou fale mal, mas vai livre de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz. A carreira musical da Melody, a filha mais nova, começou assim. Normalmente ela tá no espelho cantando sozinha, porque ela passa o dia inteiro fazendo isso. A outra fica no computador vendo os vídeos e eu no violão. Aí a gente se reúne, vamos fazer essa, vamos. E aí a gente começa a ensaiar, a gente vai fazendo os vídeos e é assim que rola. Aí a gente acha legal a música. E como é que você grava os vídeos? Eu tô vendo uma câmera aqui sofisticada. Não, eu gravo pelo celular em casa mesmo. Meu celularzinho simples, gravação simples. Quer dizer, é daqui que sai? É daqui que sai, celular bem simples. A gravação pode ser bem simples, mas a família se meteu numa polêmica complicada. O Ministério Público achou que o pai estava expondo demais a filha, que se apresentava em shows de funk e usava roupas e maquiagem como se fosse adulta. Ele teve que se submeter a algumas regras. A menina não pode mais subir em palcos à noite e as letras têm que ser adequadas à idade dela. A polêmica surgiu para a gente mudar em muitas coisas, né? E as letras? As letras também. Na verdade, as letras dela nunca foram apelativas a ponto de igual tem outros MCs que cantam, música que falam palavrão, essas coisas. Nunca teve isso, mas mesmo assim a gente adaptou o que já tinha para melhorar, para ficar uma coisa mais a cara dela, que é criança, tem 8 anos. Apesar dessas mudanças, o sucesso mexeu com a Melody. É visível. A menina de apenas 8 anos tem trejeitos e postura de moça. Ela diz que não deixou de ser criança. Sim, consigo brincar bastante com a minha irmã, consigo brincar com a minha priminha que é pequenininha, consigo brincar com a minha avó, eu também brinco com a minha avó. Porque na hora que não tá cantando, tem a hora da brincadeira, tem. Curtir. Também, as minhas amigas também, eu brinco com cantar, porque todas as minhas amigas também querem ser cantora.
Nas últimas semanas, Melody fez sucesso também com os chamados gritinhos ou falsetes. O estilo começou a ser imitado por muita gente nas redes sociais. Deixa que eu faça acontecer. E o mais engraçado é que a cantora de quem a Melody mais gosta também entrou na onda do gritinho. A Anitta já mandou 2 vídeos. A Anitta viu os vídeos dela que tá bombando, que fosse falsete, e acabou imitando ela, mandou um vídeo pra gente, postou na página, no Snap dela, imitando ela. Depois que me atiçar não adianta mais. Quando me atiçar não adianta. Agora, a Anitta fazer o falsete igual você faz, o gritinho, né, que a gente disse. O que você achou disso? É muito engraçado e muito legal. As redes sociais permitem isso também, que a relação entre ídolo e fã tenha 2 mãos, colocando o mundo de cabeça para baixo. É um desafio lidar com tanta novidade, mas lembrando sempre, os pais não podem abrir mão de dizer qual o limite para o que pode e o que não pode. Isso rede social nenhuma vai mudar. Será que não? É começar o chorão e vamos mostrar todo o meu talento. Agora nós vamos falar da seca no Nordeste. Mais de 300 municípios já decretaram estado de emergência por causa da falta de chuva. Em Surubim, agreste pernambucano, a falta de chuva secou reservatórios e obrigou os moradores a uma rotina difícil. Porque não tem água na torneira. Não chega água. É um mês para chegar, agora não vai chegar mais. O município é um dos 12 abastecidos pela barragem de Jucazinho, a 150 quilômetros do Recife. A marca de quando estava cheia mostra o tamanho do problema. Para amenizar o impacto da falta d'água, a Companhia Estadual de Saneamento vai instalar uma bomba submersa para captar o volume morto da barragem, cerca de 8 milhões de metros cúbicos de água. Mais ou menos daqui a uns 10 dias, eles vão voltar ao que estavam já acostumados há uma semana atrás, que é 2 dias com água e 28 dias sem água. Com as torneiras secas, comerciantes precisam comprar água. Os caminhões-pipa vêm de longe. Em Toritama, cidade com 37 mil habitantes, a seca já atinge indústrias e confecções. Este dono de lavanderia tenta driblar a crise, inventou um sistema de reciclagem. Eu tenho certeza, se não fosse a reciclagem dos efluentes, nós já teríamos fechado a nossa empresa. No Nordeste, 326 cidades em 5 estados decretaram situação de emergência. Só em Pernambuco são 56. A pior estiagem das últimas 4 décadas no estado pode ficar ainda mais grave. Essa é a previsão da Agência Pernambucana de Climas. E o motivo é o fenômeno El Niño, que deve ser o mais forte dos últimos 50 anos. Infelizmente, a barragem pode entrar em colapso aqui daqui a uns 5 meses aproximadamente. Manifestantes pediram a saída do presidente Eduardo Cunha da Câmara dos Deputados. O protesto ocorreu na Avenida Paulista no início da noite. O grupo é contra o projeto de lei que dificulta o aborto legal em caso de estupro. Estudantes fizeram fila em Belém para o cadastramento no sistema que permite pagar metade do valor da passagem de ônibus. Eles esperaram por muito tempo embaixo de sol. Ao todo, 360 mil jovens têm direito ao benefício. Uma lancha pegou fogo em alto mar em São Francisco do Sul, litoral de Santa Catarina. A explosão teria ocorrido no momento em que o piloto deu a partida. Ferido, o homem foi levado ao hospital de helicóptero. A Justiça Federal em Brasília determinou a quebra do sigilo de todo o material apreendido nas empresas do filho do ex-presidente Lula. A decisão vale apenas para o material apreendido pela Polícia Federal em São Paulo, na segunda-feira, durante a Operação Zelotes. A juíza federal Célia Regina Oddi Bernardes determinou a quebra do sigilo de computadores, celulares, troca de e-mails e movimentações bancárias. Tudo foi levado pelos investigadores federais para análise. A juíza é a mesma que decidiu pelos mandados de busca e apreensão na LFT Marketing Esportivo e Touchdown Promoção de Eventos Esportivos, que organizam o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano
e pertencem a Luiz Cláudio Lula da Silva, filho mais novo do ex-presidente Lula. As empresas são investigadas porque receberam dinheiro de uma consultoria que teria feito lobby para aprovar uma medida provisória que beneficiou montadoras de veículos. A Marcondes e Maltoni teria repassado 1,5 milhão dos 17 milhões supostamente cobrados de duas montadoras, a Mitsubishi Brasil e a Caoa Hyundai. Por coincidência, a Caoa é uma das patrocinadoras do campeonato de futebol americano organizado pelo filho de Lula. Desde 2011, quando assumiu o negócio, o torneio só cresceu. O número de clubes passou de 7 para 16. O ex-presidente Lula prestigiou alguns dos jogos do time do Corinthians. Nesta foto, ele aparece fazendo cara ou coroa em uma das finais do campeonato. Nesta outra, ele se junta aos jogadores do time do coração. Na decisão que autorizou a operação da Polícia Federal, a juíza concordou com a Procuradoria da República. Tem razão o MPF ao afirmar ser muito suspeito uma empresa de marketing esportivo receber valor tão expressivo de uma empresa especializada em manter contatos com a administração pública. Na terça-feira à noite, quando voltava da festa de aniversário do pai, que completou 70 anos, Luiz Cláudio foi surpreendido. Policiais federais esperavam por ele no térreo do prédio onde mora. O filho do ex-presidente recebeu uma intimação. Ele terá que explicar qual foi o serviço que as empresas dele prestaram em troca do pagamento milionário feito pela Marcondes e Maltoni. Luiz Cláudio deverá depor à Polícia Federal na semana que vem. Já em Brasília, a CPI que investiga o esquema de pagamento de propina a integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais vai analisar o pedido de convocação de Luiz Cláudio Lula da Silva. A CPI também vai discutir o pedido de quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dele. O advogado de Luiz Cláudio Lula da Silva afirmou que não há no processo nenhuma conduta de seu cliente que possa configurar crime e que os mandados de busca e apreensão nas empresas do filho do ex-presidente foram medidas extremadas. O Instituto Lula não quis comentar o assunto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, decidiu hoje retirar do juiz Sérgio Moro os processos que investigam a corrupção no sistema elétrico, conhecido como Eletrolão. O caso será encaminhado à Justiça Federal do Rio de Janeiro. E também hoje aconteceu o depoimento mais aguardado da Lava Jato, de Marcelo Odebrecht, que está preso há 4 meses. Marcelo Odebrecht entregou a Moro um documento com respostas a perguntas feitas pela defesa dele. Em uma delas, ele fala sobre as notas encontradas em e-mails e no telefone do empresário, interpretadas pela Força-Tarefa como uma tentativa de atrapalhar as investigações e destruir provas, dizendo que eram para ele mesmo. O juiz Sérgio Moro insistiu para que ele falasse. Senhor Marcelo, o interrogatório é o momento que o senhor também pode exercer diretamente a sua defesa nesse processo. A melhor maneira de eu expor a minha defesa é por escrito e de forma detalhada. O juiz e os procuradores insistiram nas perguntas. O senhor saberia me explicar então por que a conta da construtora Norberto Odebrecht do Citibank Nova York transferiu 21 milhões para a conta Smith Nash? Excelência, tudo que eu conheço sobre a denúncia estão nas minhas perguntas. Tive o cuidado de elaborar elas com detalhes suficientes para responder a tudo que é de meu conhecimento. Moro também ouviu hoje 3 delatores da Lava Jato. Um deles, o lobista João Henriques, reafirmou que pagou propina ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O deputado teria recebido o dinheiro através de contas na Suíça. O Ministério Público Federal quer que as investigações contra o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e o ex-governador Sérgio Cabral continuem. Os dois foram citados por delatores na Operação Lava Jato como beneficiários de dinheiro desviado da Petrobras. A vice-procuradora-geral da República, Ela Vieco, não concorda com o pedido da Polícia Federal para o Superior Tribunal de Justiça arquivar o caso. Luiz Fernando Pezão e Sérgio Cabral tiveram os nomes citados na Operação Lava Jato na delação premiada do ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. Em depoimento, ele disse ter arrecadado 30 milhões de reais para o Caixa 2 da campanha de 2010 do ex-governador Sérgio Cabral, que tinha Pezão como vice.
Segundo Costa, o dinheiro teria vindo de empreiteiras que mantinham contratos com a Petrobras e atuavam no complexo petroquímico do Rio. O parecer da vice-procuradora entende que há dados que ainda precisam de esclarecimentos, como a relação da suposta vantagem econômica indevida na campanha com os contratos da Petrobras. Quando o Ministério Público, a promotora, pede que se retorne investigações, pressupõe-se que ela tenha acesso, conhecimento a algum material que a Federal, por acaso, não tem investigado. Tanto o governador Luiz Fernando Pezão como o ex-governador Sérgio Cabral não quiseram dar entrevista. Em nota, os dois disseram que estão à disposição da Justiça para colaborar com as investigações. A decisão de dar continuidade à apuração do caso está agora nas mãos do ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ. Agora as notícias internacionais. Há um mês da Conferência do Clima em Paris, a ONU pede mais ação dos líderes mundiais. A representante das Nações Unidas afirmou que os compromissos assumidos até agora podem reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa, mas não serão suficientes. Pelos cálculos, a temperatura global subiria quase 3 graus até o fim do século, quando o ideal seria um aumento de até 2 graus. Uma explosão em uma boate na Romênia deixou pelo menos 26 mortos e mais de 180 feridos. O acidente na capital, Bucareste, teria sido provocado pelo uso de fogos de artifício. Uma banda de rock se apresentava para cerca de 400 pessoas. Segundo a imprensa romena, o estabelecimento não tinha documentação necessária para funcionar. Os Estados Unidos anunciam que vão usar forças especiais para lutar contra o grupo terrorista Estado Islâmico. O presidente Barack Obama havia prometido não enviar soldados à Síria, mas mudou de ideia. Em Viena, países aliados e inimigos do governo de Bashar al-Assad decidiram pedir à ONU que trabalhe por um cessar-fogo e por eleições na Síria. Hoje, um ataque aéreo próximo a Damasco deixou pelo menos 60 mortos. Mais 2 barcos com imigrantes naufragam na costa da Grécia. André Tal. Nos novos incidentes, pelo menos 22 pessoas morreram afogadas. Entre elas, 13 crianças. O primeiro-ministro grego disse hoje que sente vergonha da forma com que a União Europeia está lidando com esse drama humano. Na fronteira da Eslovênia com a Áustria, tensão. Mais de 7 mil imigrantes estão concentrados no local e brigam por espaço. Em Israel, um americano foi ferido durante um atentado terrorista, Herbert Moraes. O palestino de 23 anos atacou o turista com uma faca na altura do pescoço. Depois tentou fazer outra vítima antes de ser morto a tiros pela polícia. Durante a ação, um israelense que estava próximo ao local acabou baleado. Esse foi o segundo ataque depois que os palestinos declararam um novo dia de fúria. 3 brasileiros, Gabriel Medina, Adriano de Souza, o Mineirinho e Felipe Toledo, ainda têm chances de título no circuito mundial de surf. Hoje, em Portugal, Filipinho venceu pela 3ª vez uma etapa da competição esse ano. Na etapa de Peniche, Filipinho teve nota 10 na decisão contra Ítalo Ferreira. O resultado deixou o paulista de Ubatuba na vice-liderança do Mundial, atrás do australiano Mick Fanning. A última etapa da competição será em Pipeline, no Havaí, em dezembro. Os mistérios da travessia do Mar Vermelho e a polêmica dos alimentos associados ao câncer. Destaques do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Mitos e verdades da alimentação. As carnes processadas entram na lista dos causadores de câncer ao lado do cigarro. Bacon, linguiça, presunto e salsicha. O que significa esse alerta da principal organização de saúde do mundo? Não se assuste, tem um jeito de lidar com esses alimentos sem abrir mão do consumo. As mães brasileiras que viajam para dar à luz nos Estados Unidos. Você vai conhecer o chamado turismo do parto. Eu decidi vir quando eu estava com 35 semanas. Tem até clínica médica especializada. Saiba por que essas mães não querem filhos nascidos no Brasil. E chega a hora de uma das cenas mais aguardadas da televisão brasileira. Maldição!
é a abertura do Mar Vermelho na novela Os 10 Mandamentos. Será mesmo possível que algo assim tenha acontecido? O que diz a ciência? Nossos repórteres vão atrás dessas respostas em 3 continentes e testam em laboratório uma das hipóteses mais prováveis, segundo os pesquisadores. Que hipótese é essa? Será possível provar cientificamente a abertura do Mar Vermelho? Você não pode perder. É neste domingo, depois da Hora do Faro. Até lá! A seguir aqui no Jornal da Record, mãe de Dilma passa mal e presidente cancela a viagem a Mato Grosso do Sul. E ainda hoje a história do universitário baiano que perdeu o emprego e virou artista de rua para pagar a faculdade. Em discurso lido pela ministra Cátia Abreu, a presidente Dilma declarou hoje que o governo não é prisioneiro dos ajustes na economia. Mas a pauta de projetos para corrigir as contas do governo continua paralisada. Um imprevisto mudou a agenda presidencial desta sexta. A mãe da presidente, Dilma Jane, de 92 anos, passou mal no final da manhã. A presidente permaneceu o dia todo no Palácio da Alvorada, ao lado dela, e cancelou viagem a Mato Grosso do Sul. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, leu o discurso que Dilma faria num evento no estado e rebateu críticas à política econômica. Não estamos, no entanto, prisioneiros da agenda de ajustes. Ao contrário, temos uma agenda consistente de estímulo ao investimento. Faltando cerca de 40 dias para o recesso parlamentar, a pauta econômica continua paralisada aqui no Congresso. A principal aposta para aumentar a arrecadação, a CPMF, sequer tem um relator designado. E mesmo a DRU, um mecanismo crucial que permite que o governo gaste livremente parte dos recursos do orçamento, também não avançou essa semana. O feriado trouxe uma pausa na crise política. Na terça, será aberto no Conselho de Ética o processo pela cassação de mandato de Eduardo Cunha. Pesquisa Datafolha revela que quase a metade dos deputados acha que Cunha deveria renunciar à presidência da Câmara, mas a maioria não declara como votará se chegar ao plenário o pedido de cassação do deputado. Feriado prolongado começa com tempo aberto e termina com chuva em parte do sul, centro-oeste e no litoral do sudeste. Em novembro, além da região sul, chove acima da média entre Mato Grosso do Sul e o sudeste. Nas outras regiões, o tempo fica mais seco do que de costume. Neste sábado, uma frente fria provoca mais chuva sobre quase toda a região sul. Previsão de temporais também no centro-oeste, parte de São Paulo e de Minas Gerais. E este mês termina como o outubro mais quente da história em Belo Horizonte, Brasília e em Goiânia, cerca de 5 graus a mais. Amanhã faz 28 na capital mineira. E vai dar praia em quase todo o litoral do sudeste até o fim de semana. No Rio de Janeiro faz 31 graus amanhã e 32 no domingo. A sensação de frio aumenta em algumas cidades da região sul, 23 graus no sábado e 18 no domingo em São Joaquim. No litoral do Nordeste vai dar praia, em Natal sol, com 28 graus no sábado e também no domingo. Veja a seguir, bandeira vermelha será mantida em novembro na conta de luz. E também, o universitário que ficou desempregado agora toca saxofone nas ruas para conseguir pagar a faculdade em Salvador. A cada dia, os pesquisadores aumentam a relação de substâncias que comprovadamente aumentam o risco de câncer. É uma lista grande que pode ser substituída por um velho conselho: moderação e vida saudável, sem esquecer dos exercícios físicos. O vilão do câncer na mão dos fumantes. Eu já tentei uma outra vez parar de fumar, mas nunca tive força de vontade suficiente. Os raios ultravioletas também são um risco. Tenho medo de câncer de pele, tanto que eu passo protetor todos os dias de manhã. Na lista dos mais perigosos estão ainda álcool,
carne processada e poluição. Segundo os médicos, muitas substâncias cancerígenas podem ser evitadas pela população, como, por exemplo, o cigarro e o álcool, que juntos somam mais de 1,5 milhão de mortes por ano no mundo todo. O câncer faz parte de um erro da multiplicação celular, mas existem várias formas de prevenir. E pelo menos 40% dos tumores poderiam ser evitados o seu aparecimento só com mudanças de hábitos simples, como evitar o sedentarismo, fazer exercício regularmente, modificar a dieta. Em 2012, Neuza precisou fazer uma cirurgia para retirar um câncer de mama. Depois de 1 ano e meio de tratamento, a dona de casa mudou os hábitos. Antes eu não fazia um esporte, nada, ficava só em casa, levava um filho para a escola. Hoje não, hoje eu procuro fazer caminhada, uma natação, me ocupar, fazer coisas para melhorar e a alimentação também. A conta de luz vai ficar mais cara para todos os brasileiros no mês de novembro. A bandeira vermelha será mantida. Pior para Manaus, que teve um reajuste 4 vezes acima da inflação, o maior do país. Em um mês, a conta de luz de Grace aumentou quase R$100. Depois desse susto, ela resolveu anotar nesse caderno o consumo diário de energia da família. Se usar o ventilador, tira da tomada quando não estiver mais usando. E também não pode mais, ninguém pode ficar com o carregador ligado durante a noite toda. No mês que vem, a estratégia vai precisar ser ainda mais rigorosa. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou um reajuste de mais de 38% nas casas do Amazonas e de 42% na indústria. É mais que o dobro do aumento aplicado no Paraná e em São Paulo, e 5 vezes mais do que no estado vizinho, o Pará. O Amazonas é o estado que mais acumula aumento na tarifa de energia. Em menos de um ano, o reajuste já chega a 62%. E o preço da conta de luz só não é mais caro porque os órgãos de defesa do consumidor conseguiram, na justiça, impedir a cobrança da bandeira tarifária. Eles falam que há justificativas jurídicas, econômicas, o investimento que foi feito e, por isso, haveria necessidade desse aumento. Só que é um aumento desproporcional, comparável ao que foi feito, por exemplo, em São Paulo. Em Salvador, um estudante do primeiro ano de engenharia da computação perdeu o emprego e ficou com medo de não conseguir pagar a faculdade. E aí não teve dúvida, foi para as ruas tocar saxofone. Uma paixão antiga que agora virou o novo ganha-pão. A praça no Centro Financeiro de Salvador só anda assim, cheia de gente apressada, indo e vindo. Não é o caso de David, uma calma só. Você está indo para onde agora? Eu vou ficar aqui na praça mesmo. Encosta no canto, monta o instrumento e dá vida ao sax, um velho companheiro. Era menino, 9 anos, quando aprendeu a tocar na Filarmônica. A cidade do interior da Bahia ele deixou para trás há 1 ano. Veio para ser engenheiro, mas só conseguiu vaga em uma faculdade particular. A vida como artista de rua não estava nos planos de David, mas aí ele ficou desempregado e precisava pagar a faculdade. Não pensou 2 vezes e transformou a antiga paixão pela música no novo ganha-pão. Um espicha o olho, outro para. Muda o dia. Muda sim, a gente fica muito mais alegre, né? Uma leveza, é ótimo, muito bom. Mesmo os mais tímidos se rendem. E de trocado em trocado, a caixa vai enchendo. No fim do dia, R$60. Nada mal. Foi bem pago, se eu tivesse mais, daria mais. E assim, com arte, vai sonhando com o futuro. O prazer de você estar fazendo o que você gosta, entendeu? Compensa tudo isso. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Se você quiser rever as reportagens desta edição, basta acessar o R7 Play. Obrigada pela sua companhia mais uma semana. Bom feriado. A gente se vê novamente na segunda-feira. Até lá. Boa noite e até amanhã.